João, capítulo 16, versículo 7 ao 14. Você que não trouxe sua Bíblia, será projetado aqui na tela. Se você puder também compartilhar a Bíblia com quem está do seu lado, isso é muito bom também. Quem está em casa também, pegue sua Bíblia, não deixe de participar desse momento conosco. Tema da pregação, Espírito Santo, texto base, João 16, do 7 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber o que é meu e anunciará isso a vocês. Amém, irmãos? Até aqui. Nós acabamos de ler o texto do Evangelho de João. E nos capítulos, essas palavras estão vindo de Jesus. Jesus está ali reunido com seus discípulos. Na verdade, do capítulo 13 até capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus está falando com os seus discípulos, dando orientações daquilo que vai acontecer com eles e com o próprio Jesus. Jesus começa falando sobre perseguição, sobre odiarem. Ele fala assim: quando odiarem vocês, lembram que primeiro eles odiaram a mim. Se perseguirem vocês, primeiro eles me perseguiram. E ele fala da cruz e toda aquela tensão que está acontecendo. Jesus está falando sobre morte, sobre ele ir para outro lugar. E os discípulos estão olhando aquilo ali e falando: meu Deus, pense você, ouvindo essas palavras de Jesus. Em outras palavras mais modernas, Jesus está atacando o terror nos discípulos. E aquele momento de tensão. Pense você naquele lugar ouvindo aquelas palavras e falando: como assim? Jesus vai sair daqui, nós vamos passar por tudo isso? Como é possível passar tudo isso sem Jesus? Mas Jesus está falando essas palavras duras e difíceis para os discípulos, mas ele faz uma promessa. E qual é essa promessa? Eu vou enviar o Espírito. Quando os discípulos ouvem aquilo, ainda há uma confusão, porque Jesus faz uma declaração surpreendente no versículo 7. Ele diz: é melhor que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá. Jesus está dizendo que é melhor que ele vá. E aí pensa você no lugar dos discípulos também, porque seria maravilhoso andar com Jesus, certo? Quantos aqui gostariam de tocar em Jesus, andar com ele, ouvir a voz dele, fisicamente? Eu acho que todo mundo que já pensou por isso. Deve ser maravilhoso, deve ter sido maravilhoso andar fisicamente de Jesus, ouvir as palavras dele, sentir o cheiro dele, do cheiro do sovaco, que na época não tinha desodorante. Andar com Jesus era muito bom. Amém? Mas o próprio Jesus está falando que é melhor que ele vá, porque senão o Consolador não virá. Para aqueles discípulos não fazia sentido nenhum. Para nós hoje até faz sentido, porque nós estamos experimentando essa realidade hoje do Espírito Santo. Mas para eles não faziam sentido algum. Então havia aquele conflito da vinda do Consolador para aquela realidade. E mais para frente nós vemos em Atos capítulo 2 que realmente o Consolador vem. E aqueles homens puderam ser empoderados pelo Espírito Santo. E eles começaram a pregar com ousadia, a tocar e curar os enfermos. E realmente eles faziam coisas iguais e maiores que Jesus. E nós podemos experimentar essa realidade hoje. E glória a Deus por isso. Mas falar sobre o Espírito Santo, pensar sobre ele, dizer se essa igreja tem mais característica do Espírito Santo ou não, me faz algumas perguntas na minha mente. Você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe hoje discernir a sua voz? Sabe quem ele é? Quais as direções que ele está dando para você e para a sua igreja? Quando você ouve a voz dele, você sabe quem é ele que está falando? Você sabe qual é a vontade do Espírito Santo? Você saberia defendê-lo nas faculdades, nos ambientes onde você vive? Quem é o Espírito Santo? Ou não?
Vamos entrar em algumas partes da pregação e eu quero dividir ela em 2 pedaços. A primeira parte nós vamos falar sobre quem é a pessoa do Espírito, quem é o Espírito Santo. E a segunda parte é qual é a sua obra ou qual é a sua missão. A primeira coisa que eu gostaria de defender nessa noite e revelar essa verdade, na verdade, esse primeiro ponto não está dentro desse texto que nós lemos. Ele está na palavra de Deus, essa grande verdade, que é o Espírito Santo, a primeira verdade sobre o Espírito, que ele é Deus. Isso precisa ficar gravado nos nossos corações. Essa igreja, a Igreja do Calvário, acredita que o Espírito Santo é Deus. Nós acreditamos na Trindade, na Santa Trindade. Isso não é uma verdade somente da Igreja do Calvário, isso é uma verdade de qualquer igreja bíblica. Se você está procurando uma igreja bíblica, essa igreja precisa acreditar na Trindade, de que o Espírito Santo é Deus, em essência. Ele é uma pessoa. Essa verdade precisa estar gravada nos nossos corações. Porque há muita discussão sobre quem é o Espírito Santo. Existem igrejas que falam que o Espírito Santo é Deus, mas a realidade de como se comporta com ele é diferente. Eu já ouvi cristãos falando sobre Deus ser o Espírito Santo ser um vento, o Espírito Santo ser uma pomba, um movimento. Se resume ao poder, embora o Espírito Santo derrama poder sobre a sua igreja, mas ele não é um poder somente, ele é o próprio Deus. Isso ganha outro tipo de peso. Então parece bobeira, mas na verdade isso é muito sério. Você precisa sair daqui com essa verdade no seu coração. O Espírito Santo é Deus. Existem alguns textos que podem nos dar base. Obviamente eu não vou conseguir aqui explicar toda a Trindade, é um assunto complexo, mas é importante nós acreditarmos nisso. Mateus 28, 19 e 20 diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dando de direções de como nós devemos pregar o Evangelho, ensinar as pessoas e batizar, não somente em nome do Pai e dele mesmo, mas ele está colocando a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Se nós olharmos para 2 Coríntios 13, versículo 14, a bênção apostólica diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. O Pai e o Espírito estavam presentes no batismo de Jesus, ali mostrando a Trindade. Ele estava na criação. Quando as coisas foram criadas, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ele se faz presente em todo o contexto bíblico. Amém, queridos? É preciso acreditar nessa verdade. Esse primeiro ponto, que o Espírito Santo, ele é Deus. Mas eu não poderia deixar de continuar sem falar essa primeira verdade. A segunda coisa é que ele é Consolador. Ele é Consolador. E é nesse termo que Jesus está falando que enviaria os discípulos. O texto que nós acabamos de ler, ele se refere ao Espírito Santo como o Consolador. No capítulo 14, ele fala que enviaria outro Consolador. Entre o capítulo 13 até o versículo 17, há vários momentos que Jesus está se referindo ao Espírito Santo como o Consolador. Ele fala no 14 que é o outro Consolador. Ele coloca no mesmo patamar que ele mesmo. Percebem? Não é um outro de menor. Não existe diferença entre Jesus e o Espírito Santo nesse contexto. Jesus está anunciando que virá outro Consolador para aqueles discípulos. E a pergunta que fica: você já precisou consolar alguém ou ser consolado? Já passou por esse momento de você precisar consolar alguém? Alguém que está passando por um momento de luto, perdeu alguém, do desemprego, experimentou uma traição. Talvez grande parte daqui já experimentou sobre isso. Ou precisou consolar alguém ou ser consolado. E como é maravilhoso quando nós ouvimos as palavras certas. Eu já passei algumas dores em relação a perder meu pai, a gestação de um bebê em 2022, e eu pude experimentar realmente o consolo do Espírito Santo. Seja sobre ele falando comigo diretamente na palavra, ou no meu coração, ou usando pessoas com palavras doces. Talvez nós procuramos consolo em outros lugares. E esse deve ser um dos erros maiores que nós cometemos. Deus, Jesus, faz uma promessa de que enviaria o Consolador para nós. E hoje, na realidade que nós estamos vivendo,
nós vivemos dores e mais dores. Ansiedade, depressão, tristeza, traição, todo tipo de pecado está sobre nós e a coisa tende a piorar, não é verdade? Quanto mais dor nós experimentamos, mais consolo nós precisamos. Sabe qual é o nosso erro? Nós procuramos consolo em outras coisas, em outros lugares. Sendo que a maior promessa, que é o Consolador, está conosco, disponível para você que é cristão. Para o cristão, o Consolador está disponível, ele é acessível, ele está dentro de mim e de você. Mas nós queremos outras coisas mais urgentes e mais rápido. Sabe como nos consolamos? Alguns procuram consolo nas distrações, nos streams da vida, na comida, vai desafoga na comida e come chocolate, come, porque quer acabar com aquela dor, quer se distrair com aquilo. Alguns estão procurando em outras camas, outros relacionamentos o consolo, outros abraços. Alguns estão procurando se distrair com a pornografia, e a lista é enorme de possibilidades daquilo que nós buscamos no lugar do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Porque nós queremos um resultado rápido, mas a verdade nós buscamos isso em outros lugares, e o que você e eu encontramos é sobre o buraco mais fundo e mais fundo. Porque não é suficiente para ocupar o espaço de consolo que o meu coração, seu coração precisa. E nós falhamos e falhamos. E eu estou pregando isso aqui agora, e amanhã você vai ser tentado novamente. Amanhã, hoje mesmo, o seu coração vai ser tentado a não buscar o consolo do Espírito, mas essas outras coisas. O Consolador está disponível, meus irmãos. Se Jesus prometeu, Ele cumpriu, Ele está aqui conosco. Isso não é uma história do passado, é uma realidade hoje da igreja. Ele está aqui, Ele está disponível. Amém? O Consolador, essa é a segunda verdade. E ainda que doa, o Espírito Santo não nos afaste da verdade. Ele nos consola em meio a ela. Essa é uma das maiores dores que nós podemos experimentar. E verdade. Porque quando nós estamos em um momento de sofrimento e aflição, a nossa tendência natural é querer fugir disso. Por isso nós procuramos subterfúgios em outras coisas. É a nossa tendência natural, da nossa natureza caída, adâmica. Porém, o Espírito Santo muitas das vezes não vai livrar você da dor, mas ele vai passar com você em todas elas. O Espírito Santo, ele nos conduz em meio à dor. Há momentos em que ele nos livra a verdade, mas há momentos, e na maioria das vezes é esse momento, em que você vai passar pelo deserto do sofrimento, mas Ele está contigo, meu irmão. A palavra de Deus diz que o Senhor não poupou nem o próprio Filho. Jesus passou pela escola do sofrimento. Ele experimentou a dor. Ele foi chamado de homem de dores. Você e eu vamos ser experimentados nesse mesmo lugar. Mas tem consolo disponível. Tem bálsamo disponível. Tem cuidado disponível para mim e para você, queridos. Então esse foi o segundo ponto. Ele é consolador. O terceiro, ele é o Espírito da verdade. Isso está no versículo 13. A verdade bíblica, ela não é neutra. Ela confronta a nossa realidade. A verdade, hoje em dia, no nosso contexto, virou opinião. Em muitos corações, em muitas realidades em que nós vivemos, talvez aqui você tenha dificuldade em lidar com uma verdade absoluta. Como assim a verdade absoluta? Como assim essa verdade não pode ser questionada? A palavra de Deus, nós acreditamos como Igreja do Calvário, que ela é uma verdade absoluta. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, porque ele revela a palavra de Deus, ele revela coisas do alto. Não há como contestar isso. Não há como ouvir essa verdade e questionar essa verdade. Ela é a verdade absoluta de todo o tempo, desde a criação, do fundamento de todas as coisas. É muito inacreditável nós, século 21, ou qualquer século passado, mas a nossa realidade, vou falar aqui agora, nós seremos ilimitados e queremos questionar Deus. Queremos olhar a Bíblia e fazer questionamentos. Como assim? Como assim Deus é imutável? Como assim salvação somente em Jesus Cristo? Todos os caminhos levam a Deus. Qualquer religião que eu seguir leva a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não ser por mim. É uma verdade inquestionável, irrevogável. Não pode ser alterada.
nós temos dificuldade em lidar com a verdade bíblica. E ok, nós somos cristãos, mas existem coisas que sim, você e eu questionamos. Você acredita que o caminho é verdade e a vida é Jesus. Mas existem momentos que você gostaria que não fosse verdade, não é isso? Existem momentos em que a minha carne gostaria de ouvir outras palavras do Senhor. Existem momentos que gostaria que o Senhor dissesse outra coisa. Mas o convite do Espírito Santo é nos submetermos à palavra do Senhor. E confiar de que Ele sabe o que é melhor. Que a verdade dele é melhor do que as mentiras do nosso coração e as mentiras de Satanás. Satanás é expert em contar as suas mentiras. Mas nós não cremos no espírito da mentira, nós cremos no espírito da verdade. O Espírito Santo que nos revela a verdade do Pai. E eu e você podemos confiar nele. Podemos confiar no Espírito da verdade, porque ele não revela coisas de si mesmo, ele revela coisas do Pai, coisas do alto. Isso é maravilhoso, queridos. A verdade, ela não é relativa, ela é revelada. O Espírito nunca contradiz a palavra. Nós podemos confiar nele. Ao contrário de Satanás, que usa a palavra de Deus para deturpar nossos corações e mentes, o Espírito Santo ele não contradiz, ele não tenta nos confundir. Você pode confiar na voz que está falando contigo, do Espírito Santo. Ela não é relativa, ela é revelada para mim, para você e para o seu coração. Está sendo revelada constantemente ao seu coração, queridos. A segunda parte é sobre a obra do Espírito Santo. Nós agora vamos ouvir sobre a missão do Espírito Santo. Nós falamos agora sobre quem ele é. Ele é consolador, ele é Deus, ele é o Espírito da verdade. E a missão dele está descrita, se você quiser voltar no texto, no versículo 8. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos olhar para esses 3 pontos, o pecado, a justiça e do juízo. O Espírito Santo, a missão dele é convencer o mundo do pecado. E aqui uma observação interessante é que essa missão que o Espírito Santo tem está diretamente ligada ao mundo, de forma realmente mundial. As outras coisas que o Espírito Santo faz é voltada para a sua igreja, é edificar a igreja, são dons para a igreja. Mas essa missão, e acho legal que Jesus destaca isso aqui, ele não está falando somente para a igreja, ele está falando bem objetivo para o mundo. O Espírito Santo, ele vem convencer o mundo do pecado. A pergunta que eu faço é, você já precisou convencer alguém de alguma coisa? Qualquer coisa. Possivelmente assim, nas discussões que a gente tem, convencer a pessoa do melhor time. Meu olhar de soberba, ele sabe como é o time. Mas convencer a pessoa da melhor comida, convencer do melhor passeio, do melhor filme. A gente tem a tendência de convencer a pessoa, de tentar convencer, discutir, e discute, tentando convencer o meu lado, mostrar o meu lado e convencer a pessoa, e nós somos muito bons nisso, e ok. A gente adora discutir e tentar convencer a pessoa do nosso gosto. Mas a gente faz isso com pessoas vivas, amém? Ok? Você já tentou convencer algum defunto, algum morto? Já pensou alguém levanta a mão? Eu já. Espero que não. Espero que ninguém tenha ido no caixão e tentar convencer o morto de alguma coisa. Vai ser inútil. Não é verdade? Você tentar convencer um morto de que McDonald's é melhor que Burger King. Não faz sentido algum. Porque você não vai conseguir. Mas a obra do Espírito Santo, de maneira espiritual que nós estamos falando agora, é chamar mortos à vida. E é por isso que a gente fala que quem convence o homem é o Espírito, não nós. Porque nós estamos falando de termos espirituais. Não tem como eu e você, por mais performático, melhor louvor, melhor pregação, melhor estudo, não tem como eu e você tocarmos o coração de uma pessoa. Você pode fazer o Circo de Soleil da igreja. Não vai tocar o coração. Não vai. Por isso que é uma obra do Espírito. É o Espírito Santo que toca, e quando a pessoa toca e olha nos olhos de Jesus, essa pessoa é chamada. A gente fica assim, cara, fiz um trabalho de tanto tempo e não consegui. O Espírito Santo, às vezes, com uma palavra, um vídeo, uma leitura, um folheto, foi tocada. Porque aquele foi o momento que o Espírito Santo chamou aquela pessoa. E ela é resgatada. E não há nada que possa arrancar das mãos do Senhor, quando a pessoa é chamada pelo próprio Espírito.
Então nós podemos fazer todo o esforço possível. Não tem como. Essa é uma obra do Espírito Santo. E por que eu brinquei falando sobre o morto? Porque o Espírito Santo chama mortos. Ele vai nos cadáveres espirituais que um dia eu e você fomos. E ele chama os mortos. E ele chama para perto. E ele convence, ele vivifica a sua obra na vida dessas pessoas. As pessoas começam... Já viu essa pessoa que começa a andar diferente? Não estou falando aqui somente de termos morais, de vestimenta por fora ou por dentro, mas a pessoa mudou o caráter dela. Ela foi transformada por alguém. E essa pessoa é o Espírito Santo. E qual que é o pecado central? Afinal de contas, nós estamos falando de termos espirituais. Jesus fala que o pecado é de não crer em Jesus. Não crer em Jesus. Jesus, o Espírito Santo, está chamando mortos espirituais para crer em Jesus, para olhar para Jesus. Perceba que ele não está dando um conselho. Ele não está chamando pessoas que estão no CTI do espiritual. Pessoas que estão passando mal. Sabe? Estou passando mal, estou vivo. O Espírito Santo está chamando mortos à vida. É totalmente diferente. Eu não sei se você que está aqui, você não é um cristão, ou se você é um cristão de fachada. Eu não sei qual é o seu contexto e a sua realidade. Mas independente disso, se você não crê em Jesus, o Espírito Santo está chamando você. Você está morto espiritual. Você é um morto espiritual. E somente o Espírito Santo pode te tocar. E quem sabe ele está te tocando agora. Quem sabe ele está te chamando hoje para perto. Ele está olhando nos seus olhos te chamando para confiar nele e caminhar com ele. Quando nós olhamos a realidade onde nós vivemos, o pecado hoje está cada vez mais difícil de confrontar, porque pecado virou sinônimo de erro. O mundo está tratando o pecado como apenas um erro. Ah, eu errei traindo. Eu errei roubando. Eu errei. Uma coisa aos nossos olhos é erro, mas diante de Deus é pecado. E não podemos minimizar o pecado. Esse também é um erro da igreja, de suavizar o pecado. Irmãos, o pecado levou Jesus à cruz. O meu e o seu pecado, independente do nível, matou Jesus. O pecado, Deus odeia o pecado, independente do nível. Paremos de minimizar aquilo que matou o nosso amado. Aquilo que afasta o homem de Deus. Nós estamos cada vez mais suavizando o pecado, tratando o pecado como uma coisa leve, suave, quando na verdade nós deveríamos fazer guerra contra ele, guerra contra o pecado. Você ama Jesus, amém? Amém, irmãos? Você ama o Espírito? Você ama Deus? Quando você ama uma coisa, nós também odiamos aquilo que eles odeiam. Se nós amamos a Cristo, nós amamos o Pai, se nós amamos o Espírito, amém? Por isso, eles odeiam o pecado, porque o pecado nos afasta deles. Mas o que nós fazemos? Nós nos apegamos ao pecado. Nós nos apegamos àquilo que mais o Senhor odeia, aquilo que o Senhor abomina, e nós achamos bonito. O Senhor odeia o pecado. E Ele enviou o Espírito Santo para salvar a humanidade do pecado de não crer em Jesus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, que a sua missão, é convencer o mundo da justiça. Da justiça, no versículo 10 diz: a justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Eles fazem uma pergunta: quando foi que você percebeu que por mais justo que você fosse, por mais correto que você fosse, você jamais seria justo o bastante aos olhos de Deus? Você já parou a pensar nisso? Qual foi o momento em que você percebeu que por mais correto, por mais moral que você fizesse as coisas, diante dos olhos de Deus, você não seria justo? E é por isso que o Espírito Santo ele vem para o mundo.
Porque nós acreditamos facilmente de que a nossa justiça é capaz de agradar a Deus. De que aquilo que nós fazemos, nosso culto maravilhoso, né? Igreja bonita, a palavra, os louvores ensaiados, as nossas obras no trabalho, toda a nossa vida moral, olha minha conta bancária, tudo pago, não tem dívidas, etc e tal, sei lá o que você acha que é bonito. A gente acha mesmo que, de alguma forma, andar reto nessa terra, dessa maneira, pode agradar ao Senhor. Nós podemos ser justos. Olha só, Deus olha para você, realmente, você merece ser salvo, meu filho, porque você, olha. Não. Quando nós somos convencidos de que a nossa justiça, a nossa retidão diante dos olhos de Deus não é nada, quem operou isso foi o próprio Espírito Santo. É Ele que nos revela a verdade do Pai. Jesus fala que, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, porque Jesus era o padrão que eles tinham. Ele fala que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo e eles da justiça de Deus, porque ele vai para o Pai e os discípulos não veriam mais. Então eles não teriam mais diante dos olhos dele um padrão estabelecido. Um padrão de alguém que está andando de maneira digna de Deus. Um padrão de alguém que é justo de verdade. Eles podiam olhar para Jesus e falar, esse padrão que eu tenho que seguir. De uma justiça baseada não naquilo que Jesus estava fazendo, mas porque Jesus estava ligado ao Pai. Jesus sabia que a justiça vinha do Pai. Então eles podiam olhar para Jesus e seguir seus passos. Mas Jesus está dizendo que viria aquele que apontaria a justiça de Deus. Então eles podiam confiar. O Espírito Santo veio para continuar o padrão, revelar o mesmo padrão de Jesus. E era isso que aqueles discípulos iriam experimentar em pouco tempo. O problema atual é que o mundo confunde justiça com ativismo. E a igreja confunde justiça com moralismo. O Espírito Santo revela que nossa justiça não é suficiente. O mundo está confundindo a justiça de Deus, a justiça das coisas, com ativismo em fazer coisas. E a igreja confunde o moralismo, a forma correta de falar, como se vestir e aquilo, etc. Como se isso fosse agradável aos olhos de Deus. E pouco se trata do coração do homem. Irmãos, pouco importa a sua vestimenta. Nós estamos falando aqui sobre decência e ordem, ok? Nós estamos falando de coisas mais profundas. Coisas muito mais profundas. Que é o coração. Que é o pecado. Você pode chegar aqui muito bem cheiroso, perfumado. Falar muito bem. Mas a sua vida está andando contrária do Espírito Santo, contrária à vontade de Deus. Você pode me enganar, você pode enganar os irmãos, os pastores dessa igreja, mas você não está enganando o Espírito Santo. Terceiro e último ponto. O Espírito Santo veio convencer o mundo do juízo. Versículo 11 diz isso. Juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. As pessoas precisam entender as consequências dos seus atos. Todos nós precisamos saber que há uma punição eterna esperando aqueles que voltam as costas para Cristo. O último ponto que Jesus fala para aqueles discípulos é que o Espírito Santo irá convencer o mundo do juízo de Deus. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Satanás já está condenado. Existe um lugar preparado para Satanás e seus demônios, que é o inferno. Eu não sei se você acredita que Satanás está lá no inferno esperando você com um garfo na mão. Na verdade, é aquele lugar preparado para o sofrimento dele. Não é o lugar preparado para mim, para você e para a humanidade. Mas aqueles que virarem as costas para Cristo, é para esse lugar que eles vão. Como eu falei, eu não sei se você é um cristão que está aqui essa noite, ou se você é um falso cristão. Mas se você virar as costas para o Senhor, se você continuar dando ouvido ao seu coração e se entregar às paixões desse mundo, o lugar que está preparado para você é o inferno. Jesus voltará com juízo para a terra. Hoje você conhece o Deus de amor e de graça e justiça, mas você vai conhecer o Deus do juízo, meu irmão.
A graça está disponível ainda, a misericórdia de Deus está disponível. Daqui eu abro um espaço para fazer um clamor ao seu coração. Não espere o fim dos tempos. Venha hoje para Jesus. O Espírito Santo está falando com o seu coração, não resista à voz do Senhor. Venha até Jesus. A graça está disponível. Mas o dia do juízo, quando ele chegar, e ele vai chegar, meu irmão, você pode não ouvir dos lábios de Jesus: vinde bendito do meu Pai. Você pode ouvir: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu quero me render ao Espírito Santo. Eu quero me entregar cada vez mais ao Espírito. Volte hoje para o Senhor. Faça uma autoanálise da sua vida. Analise a sua vida, a sua forma de lidar com o pecado, com o Senhor. Creia em Jesus. Creia em Jesus, meu irmão. E como podemos andar dependente do Espírito? Como nós podemos ser uma igreja que se move no poder do Espírito? Nós estamos falando sobre o DNA da igreja, de como nós queremos nos mover pelo Espírito. E a pergunta que fica: como nós podemos fazer isso como indivíduos ou como igreja em comunidade? A solução é olhar para Cristo. Nós devemos olhar para Jesus. Porque Jesus era totalmente dependente, ele se movia pelo Espírito Santo. A pergunta que fica é: você e eu somos dependentes do Espírito? Nós somos realmente dependentes dele? Nós ouvimos a sua voz e nós obedecemos a sua voz? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando comigo, com você. Mas será que nós ouvimos? Será que nós obedecemos? Andar com Jesus, andar como Jesus, é ouvir a voz e ser dependente. É não se mover nem para a esquerda nem para a direita se o Espírito não falar. Mas nós somos ansiosos, né? Nós queremos ajudar o Espírito Santo. Nós queremos tomar decisões. Depois que a gente toma a decisão, a gente fala: Senhor, me ajuda aqui. Não é assim. É necessário esperar. Jesus esperou. Jesus esperou. Jesus ouvia a voz do Espírito. Jesus passou 30 anos no anonimato, vivendo uma vida normal. E quando chegou o momento, ele foi batizado nas águas. Ele foi aprovado pelo Senhor e pelo Espírito naquele momento. Aquele homem Jesus, aquele homem Deus, ele passou 30 anos, meu irmão, vivendo uma vida comum, normal. E a gente querendo fazer grandes espetáculos e grandes coisas. Aquele homem passou 30 anos comum, no ordinário, mas 30 anos dependente do Espírito. Jesus não foi dependente somente dos 3 anos que passou por essa terra no seu ministério. Foram 33 anos dependente do Espírito, esperando o momento certo de ser chamado. Ele não se moveu nem para a esquerda nem para a direita, sem que houvesse dependência. Aquele homem orava demais. Jesus acabava de chegar de um dia cansativo de milagres e ele ia orar. Ele acordava mais cedo e ia ficar sozinho orando. Olha só, Deus, Jesus, Deus, o próprio Filho, fazia questão de orar. E você e eu, nosso Pai. A gente não quer orar, né? Tem coisa mais importante para fazer? A gente não ora. Jesus é Deus, mas ele viveu em total submissão ao Espírito. Ele foi concebido pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar, ele foi guiado ao deserto pelo Espírito, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Se Jesus viveu dependente do Espírito, quem somos nós para viver sem ele, meus irmãos? Uma vida rendida ao Espírito. O convite hoje é para que você dependa diariamente dele. Sensibilidade à voz do Espírito, obediência, mesmo quando nos confronte e faça doer. Mesmo quando as coisas que o Espírito Santo está revelando ao nosso coração nos faça doer, é necessário que nós venhamos obedecer a ele. O Espírito Santo governa suas decisões. Ele
pode corrigir seus pecados? Ou você vai se debater quando ele tocar em pontos específicos? Ou você vai negá-lo quando ele tomar algo que você ama muito do pecado? Sua vida glorifica a Cristo? São perguntas que nós precisamos fazer no nosso coração. Como comunidade, a igreja primitiva ela era dependente do Espírito. Ela era sensível à direção divina. Ela era ousada, santa e missionária. A igreja de hoje está preocupada com estratégias de oração. Criar estratégias. E está cada vez mais se modernizando. E tudo bem se modernizar. Mas parece que as coisas estão invertidas. Tem mais programas sem poder. Tem crescimento sem conversão. Os números de cristãos estão aumentando no IBGE, nas pesquisas, mas o nível de violência e de pecado não muda. Tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Porque os programas são intensos, são quase shows, são grandes. Nossas igrejas estão cheias. O local, o ambiente é agradável, é muito legal, mas falta poder. Está faltando poder para a igreja. A gente se reúne, faz reunião, e busca estratégia de oração, estratégia. Mas fica só nisso. O Espírito Santo está chamando a igreja do Calvário hoje. O Espírito Santo está chamando a igreja dele hoje. Não se resume somente aqui. Está chamando a igreja dele a voltar os olhos ao Espírito Santo. Ele está clamando a igreja. Ele não pode ser esquecido. Tem um livro do pastor Francis Chan, em que o tema é o Deus esquecido. E é um livro fantástico, porque ele trata a negligência da igreja como Espírito Santo. Algumas igrejas mais reformadas e tradicionais tratam ele como alguém do passado que lidou com os discípulos e que não age mais hoje na realidade da igreja. Os mais carismáticos e pentecostais dão total atenção para ele de uma forma talvez bagunçada, de forma somente de poder, daquilo que ele pode dar. Mas o Espírito Santo é muito além disso. Ele é uma pessoa que nós podemos relacionar. Ambas as visões podem estar erradas. Qual é a forma que nós nos relacionamos com ele? A igreja primitiva perguntava o que o Espírito Santo quer. A igreja de hoje, moderna, pergunta o que funciona. O que funciona? Isso é terrível, meus irmãos. Nós devemos voltar nosso coração e perguntar ao Senhor o que o Senhor quer. Espírito Santo, onde o Senhor está soprando o vento? Aonde o Senhor está soprando o seu vento, Espírito? Nós não queremos saber somente o que funciona, nós queremos saber qual é a sua direção. Você já viu aqueles moinhos de vento? Quem que sabe que fica aqueles... Tipo um catavento gigante, né? Existe aquele ali e tem um elétrico. É interessante porque o que move aquele moinho é o vento. Se não tiver vento, ele não se move. Ele fica parado. Se nós pensarmos, olharmos para o ventilador, por exemplo, o ventilador a gente liga na tomada, a hora que eu quiser, a velocidade que eu quiser, na direção que eu quiser. A igreja moderna está tratando o Espírito Santo como ventilador. Nós ligamos a hora que a gente quer, direciona para onde a gente quer, e a gente acha que pode controlar o movimento do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é como aquele moinho que venta a hora que ele quer. Ele direciona para onde nós queremos, aonde ele quer, e nós iremos, e nós seguiremos esse vento, ainda que seja o caminho mais difícil. É isso que ele faz conosco. O Espírito Santo é Deus. Ele glorifica a Cristo. Ele confronta o mundo, o pecado do mundo. E ele guia a sua igreja. Nós queremos ser uma igreja que se move no poder do Espírito? Então Cristo precisa ser exaltado no nosso meio. Precisa que haja dependência em oração. O Evangelho seja o centro da nossa pregação e de tudo que nós fazemos aqui. Que o pecado seja confrontado com a graça. Que os dons que o Espírito Santo dá à igreja sejam para servir e edificar o corpo. Que a missão do Senhor em pregar as nações
avance e que o fruto ele seja visível. O Espírito não vem para dar fama à igreja, mas para formar um povo parecido com Jesus. Amém, meus irmãos? Que hoje nós possamos nos arrepender de como nós temos nos relacionado com a igreja, com o Espírito Santo. Uma igreja que volte a viver cheia do Espírito e centrada no Evangelho. Nós não precisamos de uma nova mensagem. O que a gente precisa não é de uma nova mensagem, meus irmãos. Nós precisamos de uma mesma verdade, com o mesmo Espírito, exaltando o mesmo Cristo.